O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Vamos dar início a mais um culto de adoração a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Para a nossa irmandade que está nos acompanhando através da internet, convidamos a todos que possam participar do Santo Culto, não somente assisti-lo. É fato que em muitas igrejas que nós conhecemos, há um culto onde há uma diversidade de pessoas que participam do atendimento. Isso para trazer a atenção da plateia, dos fiéis, da irmandade. Isso não é errado, isso é uma maneira que se tem em proceder com a liturgia do culto. O nosso culto é um culto, principalmente o culto online, onde há a concentração muito na atividade de quem está atendendo. E o convite que nós fazemos é que não seja quem atende o principal autor do culto, mas que possamos entrar numa íntima comunhão com Deus, participando do santo culto, cantando os hinos, meditando nas palavras dos hinos, para que quando quem estiver atendendo o culto chamar os hinos, cantar, fazer a oração, você de onde você estiver, você possa participar junto. Faça você o seu culto. Faça você no momento da oração, a sua oração também. Nós estamos ligados em Cristo Jesus, nosso Senhor, e a liturgia do andamento do culto, a maneira como nós discorremos o culto, ele serve para que possamos ir entrando em comunhão com o Senhor. Como entrando em comunhão com o Senhor? Nos esquecendo do problema do dia, limpando a nossa mente daqueles conflitos que nos trouxeram até o presente momento. Então, o convite que faço no início desse culto, se você está assistindo esse culto esperando na misericórdia de Deus, se você está clamando por algum enfermo na tua casa, ou se você mesmo está enfermo, se você está ao lado de alguém que você ama num leito de hospital, esse é um momento de adoração a Deus. Vamos buscar do Senhor, que o Senhor possa mais uma vez se lembrar de nós e derramar sobre nós o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo que faz obras, que faz prodígios, que faz maravilhas no meio de nós, atendendo aos pedidos da tua oração. Também, queridos irmãos, gostaríamos de convidar a todos, não querendo ser repetitivo, mas gostaríamos de convidar a todos que vocês possam compartilhar o Santo Culto. Temos prazer em atender o Santo Culto, nem que seja para uma única pessoa, nem que seja só para eu e o irmão Bruno. O Senhor falará com as nossas almas também. Entretanto, vamos espalhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo para outras famílias, para outras casas, para outros corações. Vivemos dias, irmãos e irmãs, tão aflitivos. Vivemos dias onde as pessoas já não têm mais esperança de uma melhora, já não têm esperança de que as coisas vão entrar no seu devido lugar, já não têm esperanças de que se realmente existe Deus. E a bênção que você tem alcançado, que possamos dividir com os nossos irmãos. Não querendo assim que você insista que as pessoas mudem de igreja, mas vamos nos lembrar daqueles que não participam de igreja. Vamos nos lembrar daqueles que estão afastados de qualquer fé. Comecemos levando esperança a quem tem fome, levando alimento espiritual para aquele que tem fome e sede da palavra de Deus. Não criando conflito, mas disseminando a paz. Começando o Santo Culto, convido a todos que possamos juntos e em comunhão cantar o hino 6:9.
Glória a Deus. Glória ao Senhor. Em continuação, vamos cantar, amados irmãos, o hino 322. Glória a Deus, glória ao nome do Senhor. Neste momento, queridos irmãos, nós iremos buscar a face do nosso Deus em oração, apresentando os pedidos de oração que a igreja tem feito menção na internet, nos grupos do WhatsApp da igreja, no YouTube, no Facebook, nas orações particulares, nos pedidos particulares também. Iremos apresentar toda a nossa igreja, clamando pela misericórdia do nosso Deus. Há também, irmãos, alguns pedidos que nos chegam para a nossa irmandade. A nossa irmã Júlia, que atende, faz a assistência social da nossa igreja aqui em Alphaville, em Barueri, distribuindo os atendimentos por todas as regiões aqui próxima da nossa igreja. Nossa irmã Júlia pede oração porque a família dela está enlutada. Ela veio perder nas últimas horas, no dia de ontem, se eu não me engano, um tio, e pede as orações da igreja. Também vamos orar pela irmã Valéria, que está em tratamento, iniciando o tratamento no câncer de mama. A irmã Maria Braga, que está também em tratamento de câncer. A irmã Juliana, que está com tratamento pós-cirúrgico do câncer de mama também. O irmão Osni, que está se recuperando da Covid. O seu pai, nosso irmão Matias,
esposo da irmã Diná, examinadora aqui na CCA, que também tem passado muito mal, pede as nossas orações. O senhor Paulo Pim, que está em um tratamento para restabelecimento do funcionamento dos rins. O irmão Diego, médico, irmão do irmão Rodrigo, que está num tratamento investigando uma causa de uma enfermidade que apresentou no corpo dele, pede as nossas orações. O irmão Antônio, esposo da irmã Maria da Paz, que passou por ou está passando por um processo de cateterismo. E a irmã Loide, também, que não tem passado muito bem, conta com as nossas orações. Em comunhão, busquemos a face do nosso Deus em oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória, glória, glória ao Criador. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao amado Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Altíssimo, poderoso Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez nos encontramos aos teus pés, rendendo-lhe graça, Senhor, pela promessa de salvação, a qual tu tens feito com as nossas almas. Graças damos a ti, Senhor eterno, porque não que fôssemos dignos, nem merecedores, mas tu tens, Senhor eterno, pela tua graça, nos prometido tamanha benção. E te somos gratos ainda pelo fôlego de vida, pelo calçado, pelo vestido, pelo alimento, a qual tu tem colocado nas nossas mesas, tem preparado para nós, seja uns com muito, outros com poucos, mas, Senhor eterno, a tua misericórdia tem se renovado nas nossas vidas todas as manhãs. Sendo assim, Senhor, temos faltado na tua presença, queremos te pedir, ó Pai, perdão pelas muitas faltas cometidas e pedir a ti, Senhor, que tu venha mais uma vez cobrir nós com a tua misericórdia, perdoando as nossas faltas, nos colocando nos caminhos que conduz à salvação. Permita, Senhor, que possamos estar sempre no centro da tua vontade. Apresentamos nas tuas mãos, Senhor, todos os pedidos de oração, aqueles que foram mencionados aqui, Senhor eterno, há pouco, os outros pedidos, Senhor eterno, que a tua igreja tem feito menção através dos chats das redes sociais, do YouTube, do Facebook, que tem chegado ao nosso conhecimento através, Senhor eterno, do WhatsApp, outros, Senhor eterno, que tem pedido através da rádio. Senhor, o povo clama, o povo chora, o povo, Senhor eterno, tem necessidade, mas sobre toda a nossa necessidade, Senhor, há o teu poder, há a tua misericórdia, há a tua preparação nas nossas vidas também. A ti entregamos todos esses pedidos de oração, ó Rei da Glória, para que do alto do céu, Senhor, tu possa se lembrar de nós, e aonde há, Senhor eterno, enfermidade, que possa haver saúde, aonde há, Senhor, choro, que possa haver cântico, aonde há desencontros, que possa haver união, Senhor, onde houver a necessidade, o clamor do teu povo, Senhor, pelo motivo pela qual o teu povo, teus filhos, as tuas filhas, têm derramado lágrimas na tua presença. Quantas das vezes nos deparamos com situações na nossa vida, Senhor, que olhamos à direita, à esquerda, e não há meio, Senhor, de transpormos esses obstáculos, mas tu és Deus para nos colocar e passar por cima de todo, Senhor eterno, obstáculo, de todo o enfrentamento a qual estejamos passando, a qual estejamos atravessando. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas, a vida por quem nós temos orado, Senhor eterno. Apresentamos a vida das nossas famílias, os nossos filhos, os nossos pais, Senhor. Toma nas tuas mãos toda a nossa parentela, pelo amor do teu santo nome, Pai. Quantas vezes, Senhor, nos encontramos em situações que nós estamos parados, porque não podemos andar para frente e nem para trás. A nossa vida parece que não está no nosso controle, está no controle do ser humano, de outra pessoa, de uma autoridade. Não, Senhor. Mostra para nós que a nossa vida está no controle da tua vontade, Senhor, e faça prodígios e maravilhas no nosso meio, e o seu nome será glorificado nas congregações. Ó Deus de misericórdia, santo e justo, apresentamos nas tuas mãos, Senhor, toda boa obra, todo milagre que tu já tem feito nas nossas vidas. Quantas vezes, Senhor, nos
nos deparamos para ver o que já temos vivido, Senhor, e ficamos com o nosso coração contristado, com medo, às vezes, daquilo que possa se suceder sobre a nossa família, sobre as nossas vidas. Senhor, mostra para nós que os teus milagres são permanentes na nossa vida, Senhor, que os teus milagres são perfeitos no meio de nós. Coloca paz nos corações, saúde na mente, no corpo dos teus filhos, das tuas filhas, e permita que o teu nome seja glorificado, que não fiquemos amarrados nos primeiros rudimentos, nem que possamos ficar olhando para trás, mas que possamos confiar no Senhor que fez os céus e a terra, porque quando tu faz uma obra, tu não faz pela metade, a tua obra é perfeita no nosso meio, Senhor. Graças te damos por tudo quanto tu tem feito na nossa vida e por tudo por quanto tu ainda haverás de fazer no meio de nós, e apresentamos esse culto nas tuas mãos, Senhor. Venha ao nosso encontro pelo amor do teu santo nome, manda para nós mais uma vez um passo da tua santa e bendita palavra. Fala conosco, Senhor, fique conosco pelo amor do teu santo nome, faça a morada dos nossos corações, Senhor, no seio da nossa família, para que tudo que nós fizermos, Senhor, seja agradável aos teus olhos, Senhor eterno. Não temos como, Senhor eterno, agradecer tamanho bem, de podermos contar, Senhor, com a tua misericórdia, mas nós queremos, Senhor eterno, sermos fiéis a ti, no pouco, para que no muito tu possa nos colocar. Graças damos a ti em tudo, não que haja em nós merecimento, mas tudo o que fazemos, pedimos em nome de Jesus, o Filho do teu amor que vive para sempre. Amém. Glória, glória ao nome do Senhor, aleluia. Bendito é o teu nome. O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus, amado. Queridos irmãos, irmãs, amanhã haverá serviço de ensaio numa irmandade que tem se encontrado, tem realizado uma casa de oração na cidade de São Lourenço da Serra. Quem tiver disponibilidade, que for de São Paulo, dessa região, que tiver condições de estar presente nesse ensaio, basta que você entre em contato nesse número de WhatsApp. Nós não iremos pedir a você de onde você veio, se você toca alto, se toca baixo, se você é músico profissional ou não, mas se você tem prazer em estar no meio dessa irmandade, uma irmandade abençoada, uma irmandade onde os dons de Deus têm estado entre eles e as bênçãos e maravilhas do Senhor têm sido alcançadas também por esses irmãos. Se você tem prazer em estar com eles, entre em contato conosco. Iremos dar toda a orientação de como você deve chegar a essa casa de oração. Também no próximo 4 de julho, nesta igreja, Alphaville, haverá santo serviço de ensaio também, a qual, desde já, todos os músicos, musicistas, são convidados a estar presentes junto a nós. Reforçamos aos irmãos os nossos cultos que acontecem presencialmente aos domingos, 10 da manhã e às 18h30. A Irmandade tem se vacinado, a pandemia está se controlando, em que pese estejamos todos tomando todos os devidos cuidados na igreja e convidamos que você mantenha todos os cuidados na tua vida cotidiana e quando você se encaminha para a casa do Senhor. Fazemos o convite, há espaço. Se você tem alguma dúvida dos dias que são mais cheios, entre em contato também com esse número de WhatsApp, que os irmãos irão te orientar os melhores dias para você frequentar e cultuar ao Senhor da melhor maneira que seja confortável e segura para você e para sua família. Então temos culto às 10 e 18h30 aos domingos, às terças-feiras 14 horas, às quartas-feiras 20 horas e sábado 10 horas da manhã, somente com as irmãs. Temos culto na igreja do Largo 13, em Santo Amaro, onde quem atende é o irmão Tiago, que faz a programação na rádio
de segunda a segunda, das 6 às 8 da manhã, e também atende bastante cultos para nós aqui no culto online. Os cultos em Santo Amaro acontecem aos domingos, 8 da manhã e 10 da manhã, e às quartas-feiras, 10 da manhã e 15 horas da tarde. Também temos culto na nossa igreja, na Vila Carrão, na zona leste de São Paulo, próximo ao terminal, embaixo do cemitério da freguesia, da Vila Formosa, tem o terminal, ali pertinho tem a nossa congregação. Os cultos acontecem às quartas-feiras e aos sábados, 19 e 30 horas. Temos culto em Votorantim, temos cultos em Sorocaba, temos cultos em Suzano, temos culto em Itapevi, muito próximo ao terminal ferroviário, junto ao irmão William, às terças-feiras, 20 horas, aos domingos, 10 da manhã. Fazemos um convite, você que tem família, jovens na tua casa, onde você se preocupa com o endereçamento dos teus filhos nos caminhos do Senhor, que você possa estar congregado em Itapevi. Basta entrar em contato com esse número de WhatsApp que iremos dar toda a orientação de como você chegar até a igreja. É muito fácil, é na saída da cidade, ao lado do shopping Ita Shopping e um pouco antes do posto de saúde, muito próximo da estação ferroviária. Convidamos a toda a Irmandade a congregar aos domingos. Você que tem filho jovem, congregue aos domingos. Os irmãos de Itapevi têm feito um trabalho excepcional com os jovens. Após o santo serviço de culto do domingo, 10 horas da manhã, é servido almoço e começa atividades de ensino bíblico, ensino de música, muita conversa, muita orientação, entretenimento. Eles brincam, jogam ping-pong, jogam uma partidinha de algum esporte para entreter, para unir os jovens e ir tudo para os caminhos do Senhor. Eles juntam, faz atividade, enquanto um está estudando a música, o outro está orando, enquanto está orando, estudando a música, tem alguém brincando, ou enquanto dá gira, os outros vão, enfim, há atividade a tarde inteira. E fato é que a Irmandade custa a querer ir embora no domingo, porque é uma bênção. O servo de Deus tem se empenhado a esse respeito. Muitos jovens têm se convertido, muitos jovens que não queriam saber de igreja, que não queriam saber de Deus, estão firmes num propósito de serem fiéis ao Senhor, estão trocando balada por oração na madrugada, estão fazendo tocata pelas ruas da cidade para levar paz em dias de provação. Enfim, é uma bênção também a nossa Irmandade em Itapevi. Todos são convidados a congregar com essa nossa querida Irmandade. Do tempo que estamos vivendo, amados irmãos, são tempos terríveis. Seja na CCA, seja na igreja próxima da tua casa, reforçamos o convite que você possa doar alimentos não perecíveis. A fome, o frio tem se apresentado de maneira insistente e muito forte no meio da nossa sociedade. É tempo de nós oferecermos aos nossos irmãos um pouco daquilo que o Senhor tem nos abençoado. Que seja através desse trabalho que o Senhor possa inundar a tua vida com as bênçãos dos céus também. Por tudo que temos falado, não havendo mais anúncios, vamos cantar um hino, aguardando que o Senhor nos mande a sua palavra, o hino 308.
Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Convido a todos os irmãos que possam abrir as vossas Bíblias no Novo Testamento. Iremos ler as Escrituras na Epístola de Paulo a Filemão. Filemão é um livro curtíssimo, de um único capítulo, uma carta. Iremos ler os primeiros versos. Livro de Filemão, capítulo 1. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Santo Espírito. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e à nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro, e à igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há, por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação na tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por caridade, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, receba-o como a mim mesmo. Se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi. Eu o pagarei, para ti não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor. Reanima o meu coração no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. Amém. Queridos irmãos, irmãs, querida Irmandade, amigos que nos acompanham, ouvintes da palavra, aqui está uma palavra diferente por uma situação que por certo estejamos vivendo diferente. Aqui está uma carta de paz, uma carta de comunhão, de agradecimento do velho Paulo, apóstolo, depois de ter feito uma vida que foi separada por ciclos, um ciclo em defesa da lei, outro ciclo em defesa da graça, mas tudo que ele acumulou foi em benefício, nos últimos dias, da obra do Senhor, para que chegasse até nós, nos dias atuais,
o Evangelho assim como anunciado, o Evangelho unindo Cristo aos gentios, levando para todo aquele que crer no Senhor o direito à vida eterna. Elevemos, irmãos, a nossa mente nesse momento para entrar no entendimento da palavra. Aqui nós temos um homem cansado, um homem aflito, encerrado em prisões, encerrado à liberdade que ele antes tinha, em defesa e com autorização da própria legislação que o encerrou em prisões. Ele mudou o ciclo, ele se rebaixou como cidadão que era judeu e romano. Ele perdeu alguns predicados, mas nunca perdeu a missão e a orientação de seguir adiante para a expansão do Evangelho e a anunciação de Cristo Jesus, nosso Senhor. Temos aqui um homem cansado, mas um homem obstinado a cumprir a missão dele. E ele, irmãos, a esse outro servo de Deus, que por certo atendia em uma região, atendia a uma grande igreja, um grande povo, ele não discutiu com Filemão a respeito das bênçãos, da misericórdia, do operar de Deus. Ele não se alongou na carta, agradecendo as ofertas. Ele foi grato por todo o bem que alcançou daquele servo, mas ele concentrou a atenção, pedindo que aquele irmão, aquele servo de Deus, aquele homem cheio do Espírito Santo, abrisse uma concessão de perdão, uma concessão de reconsideração por alguém que tenha estado no meio dele e tenha causado algum dano para Filemão, para a igreja que ele atendia, para o povo que ele cuidava. E o irmãos Paulo insiste. Veja os irmãos, uma igreja próspera, uma igreja que o apóstolo agradece pelo trabalho que tem feito, mas o líder é convidado e é insistido a ele o perdão. Difícil, né, irmãos? Difícil nós entendermos quando acontece conosco os desígnios do Senhor para perdoar. Queridos irmãos, a palavra do Senhor hoje nos instrui, nos admoesta, nos ensina, nos orienta qual o caminho que devemos seguir. E o Senhor nos lembra que por mais que tenhamos sofrido algum dano no passado, o Senhor quer unir alguma coisa que esteve afastado. É da vontade do Senhor que haja uma reunião em alguém, em alguma família, não sabemos ao certo, em algum grupo. A palavra do Senhor hoje vem nos despertando. Já não é mais entre nós o grande líder Paulo. Já não é mais entre nós o próprio Cristo. Já não é mais Filemão para receber a carta. Não temos, irmãos, condição de nos colocarmos nem como Paulo, nem como Filemão. Porque o que eles passaram em defesa do Evangelho, da anunciação do caminho de Cristo, creio que poucos de nós aguentaria passar. Mas pelos registros históricos compilados na Bíblia e pela presença do Espírito Santo no meio de nós,
o Senhor reavive em nós esta carta e reavive em nós este conselho, este convite. Você está preparado para perdoar? Você está preparado para abençoar e marchar rumo a Sião sem mágoa, sem julgamento? Irmãos, se eu quero pegar o caminho à esquerda, saindo da congregação, a nossa igreja, para quem não conhece, ela fica numa esquina. E é uma esquina que hoje já é bem movimentada, um bairro que vem sendo ocupado há poucos anos, um bairro que não tem 10 anos, dentro de Alphaville. Isso é uma rua movimentada. E se eu sair da igreja, eu posso tanto pegar na esquina, subir à direita ou à esquerda, como posso pegar outra rua e sair à esquerda. Se eu insistir em pegar a esquerda e eu estiver com alguém me acompanhando que insista que é para a direita, o caminho leva ao mesmo lugar, porque tem uma única saída. Mas nesta disputa poderá haver conflito, poderá haver alguma palavra mal falada, poderá haver alguma acusação, algum gincamento, alguma discriminação que vai ficar marcado ou no meu ou no coração dessa pessoa. E pode gerar ali uma inimizade, um desencontro, um conflito que perdurará por toda uma vida. Há entre nós, irmãos, conflitos gerados que o Senhor precisa dissipar hoje, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Há entre nós conflitos que não te levaram a lugar algum, que obstinando e objetivando as mesmas coisas, foi criado caminhos que se separaram. Mas assim como Paulo pediu a Filemão, o Senhor nos convida por esse culto, que estejamos preparados para receber aqueles que já tenham nos feito mal, ou que nos julgamentos que temos das nossas vidas, possam ter andado por caminhos que não sejam aprovados diante de Deus. Se Deus, na sua infinita misericórdia, deseja perdoar e reconduzir as almas para alcançar a salvação, irmãos, quem somos nós para afastar a comunhão de Deus sobre os nossos irmãos? Quem somos nós, irmãos, para falar que este ou aquele não podem ou não têm direito? Ainda hoje estávamos conversando, o irmão Bruno, ele nos relatou uma situação de uns irmãos que estiveram conosco, né, irmão Bruno? E seguiram por um outro caminho. Sabe como que eles seguiram, irmãos? Seguiram com as bênçãos de Deus na vida deles. Nossas orações são para que o Senhor abençoe os caminhos deles. Porque, irmãos, não é o conflito desta vida que mudará o final da nossa jornada. Estamos todos objetivando as mesmas coisas. O nosso desejo é salvação, salvação e salvação. E hoje a palavra do Senhor é muito clara. Eu não sei se na tua igreja, não sei se na tua família, não sei se entre você e o seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, seu pai, seus filhos, do mal que foi feito, o Senhor fala: esqueça, reúna e siga juntos, porque a bênção que está preparada é para todos. Não há distinção das bênçãos do Senhor. E ainda que tenha havido algum prejuízo, assim como Paulo pediu para Filemão, Paulo pediu a Filemão que o prejuízo fosse colocado à conta dele, de Paulo. Se algum prejuízo há na tua vida, coloque aos cuidados do Senhor. O Senhor não deixará
nenhuma dívida com você se você atingir o objetivo desta palavra, que é abrir o teu coração e perdoar o teu irmão. Perdoa, reúna. O Senhor fala de paz, o Senhor fala de conciliação, o Senhor fala de reunião, o Senhor fala de confirmação de caminhos. Irmãos, não sei se eu já preguei alguma coisa a esse respeito. Essa palavra se aplica a mim também, a todos nós que estamos recebendo esta pregação, mas que fique na tua vida, que fica dentro do teu coração. Não olhe para o mal. Por certo, irmãos, muitas das vezes, irmão Bruno, o mal que julgamos, ele nem existiu. Muitas das vezes, às vezes numa disputa de uma concessão, de uma ideia, de um caminho na estrada, de uma ultrapassagem, de uma conversão no semáforo, de uma viagem, de uma matéria a ser estudada, de uma maneira de abordar um assunto com os filhos ou com os pais. Há conflitos que são gerados que ninguém errou. Eu achar que um irmão fez um mal e aí eu crio uma antipatia com esse irmão, achando que ele fez mau uso de algum benefício que recebeu. Irmãos, às vezes o irmão está sofrendo lá em defesa do Evangelho e nós criamos uma antipatia. Que seja dissipado todo mau julgamento por essa palavra e que haja sobre nós a misericórdia do Espírito Santo de Deus no governo das nossas vidas, irmãos. Que ao invés de criticarmos, possamos orar um pelos outros. Que ao invés de afastar, possamos nos reunir para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que não haja separação entre nós, meus irmãos. Nem você na tua casa, no meio da tua família, com as pessoas da tua igreja. Estão todos desejosos de ser filhos fiéis ao Senhor. Às vezes por uma maneira de comportamento, uma maneira como você se expresse, uma maneira como você se veste, como você se alimenta, pelo que você bebe. Isso cria uma antipatia entre você e alguém, achando que o teu jeito é o certo e o jeito dele é errado. Irmãos, a salvação é pessoal. Que possamos nos reunir, perdoar e sermos galardoadores dos favores recebidos das mãos do Senhor. O justo juiz nos convida por essa palavra. Perdoe, reúna e louve ao Deus que fez os céus e a terra. Por esses caminhos do perdão, pelos caminhos da reconciliação, o Senhor se apresentará com multiplicidade de bênçãos e favores nas nossas vidas. Porque essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus e que em tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Em comunhão, amados irmãos, agradecemos ao Senhor com oração, tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Poderoso Deus, eterno Pai, que está nos céus, a Ti levamos as nossas vozes em oração mais uma vez, agora em ato de agradecimento por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo. Te somos gratos, ó Pai, porque por esse nome foi iniciado esse santo serviço de culto. Te somos gratos, Senhor, pelos hinos que Tu tem nos permitido cantar, entoar louvores à Tua santidade divina. Te somos gratos pela oração que Tu tem dado à igreja. Te somos gratos pelos conselhos e maiormente pela Tua santa e bendita palavra. Quantas vezes, Senhor, nosso coração se fecha na nossa honra, se fecha, Senhor eterno, nos significados da nossa vida, crendo que o que nós temos na mão é o certo, é a maneira imperativa que as coisas devem acontecer. E muitas das vezes, agindo dessa maneira, criamos conflitos
com as pessoas que amamos e que queremos bem. Mas a tua palavra hoje veio como, Senhor eterno, como uma água que vai limpando toda a sujeira, que vai limpando as ruas da cidade, que já está chegando, Senhor, a chuva, após a chuva, o sol vem novamente e começa a brilhar naquele asfalto limpo, e as coisas começam a ficar tudo mais bonita, as folhas começam a ficar mais coloridas. Senhor, nós cremos na Tua palavra, Senhor. Permita que possamos colocá-la em prática, que fique diminuído, Senhor, o nosso sentimento de homem, mas que seja manifesto em nós a misericórdia do Teu Santo Espírito. Ó Pai de misericórdia, cumpra os Teus favores nas nossas vidas e permita que possamos colocar a Tua palavra em prática também. Permita que possamos identificar, Senhor, os benefícios de sermos servos fiéis a Ti, colocando em prática essa santa palavra. Reúna, Senhor, aquele que está afastado, permita que possa haver paz no coração amargurado e que, Senhor eterno, assim como Paulo falou a Filemão, se alguém entre nós tem alguma dívida muito grande que precisa ser paga, moral, ou uma dívida amorosa, ou uma dívida de interpretação de alguma coisa, ou financeira, e Tu está pedindo para colocar aos Teus cuidados, Senhor, glória, glória ao nome santo do Senhor. Temos por certo, Senhor, que muitos terminarão esse culto abençoados de maneira indescritível, Senhor, porque Tu és Deus que traz para nós muito mais do que aquilo que desejamos, muito mais do que aquilo que devemos receber. Graças damos a Ti em tudo. Cumpra a Tua palavra nas nossas vidas e permita que possamos descansar em paz contigo, em paz com nós mesmos, em paz com aqueles que amamos, em paz, que haja uma noite de paz no meio de nós, porque Tu está no governo das nossas vidas. Mais uma vez te pedimos, Senhor, onde há choro, onde há enfermidade, onde há desencontro, onde há temores, mude o cativeiro do Teu povo. Coloque-nos para cantar e salmodiar os Teus favores sobre as nossas vidas. Isso tudo pedimos e rendemos-lhe graças. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, que vive e reina eternamente. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nome... já ia falar do Senhor louvado, que beleza. Vamos cantar, amados irmãos, em agradecimento a esse culto, mas por tudo nós devemos sempre louvar o nome do Senhor. O nome de Deus tem que ser louvado sempre, né, irmãos, nas nossas vidas. Eu estou muito feliz da maneira como o Senhor se apresentou no meio de nós, porque todos nós precisamos e precisávamos dessa palavra. Ela chegou a tempo. Ela chegou a tempo de encerrar alguma guerra. Ela chegou a tempo de ser hasteada a bandeira da paz. Em agradecimento a esse culto, vamos cantar o hino 367.
Senhor. Recebamos todos, amados irmãos, a santa paz de Deus e que o grato amor do Senhor, a comunhão desse culto, os conselhos da sua santa e bendita palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém.